Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso padrão de aulas à distância, modelo EAD, e a gente vai ter que seguir nesse padrão durante todo o período que continuar esse processo de quarentena no qual nós estamos enfrentando, né? Esse tipo de aula é uma coisa diferente do que vocês estão acostumados, mas eu acredito que tem tudo para dar certo, porque o que podemos dizer que é bom nisso é que não tem o colega para tirar o seu foco. Então é você e eu aqui agora e é a tendência de você ter uma maior atenção, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu espero que todo mundo esteja saudável, esteja com a cabeça boa aí para estar assimilando os conteúdos. Não é fácil ficar em casa realmente o tempo inteiro, mas é necessário nesse momento, tá? Orientem aí os pais de vocês para que eles não fiquem saindo de casa toda hora. Só sai para ir no mercado, na farmácia, e quando sai já faz uma lista do que precisa para comprar tudo de uma vez, para não precisar ficar indo toda hora no mercado, tá? Porque nesse primeiro momento a nossa saúde é o que mais importa. A gente conseguindo passar por esse processo aí do coronavírus, a gente tem a vida inteira para ver o colega, para andar de bicicleta na rua, para ir para a escola, enfim. Então, segura a onda nesse momento porque é necessário, tá? É bastante necessário, não é brincadeira. A gente precisa se conter aí para estar erradicando esse vírus o quanto antes, tá bom? Todas as quartas-feiras eu vou estar publicando um material novo para vocês, que é o dia que nós teríamos aula, porque é como se fosse a aula, né? Eu vou estar dando uma aula para vocês, porém não estando fisicamente junto a vocês. Então, eu vou estar falando aqui sobre tudo que eu falaria na sala de aula. Eu vou estar publicando no site da escola um texto que seria equivalente à lousa que eu passaria na sala de aula, para que vocês não sejam prejudicados em nada. Tudo que eu estou fazendo aqui eu faria na sala de aula, tá? A gente vai seguir o mesmo padrão, tá bom? Então hoje a gente vai começar a apostila 2. Vamos estar vendo a aula 7, que é sobre o sistema circulatório. O que é o sistema circulatório? Basicamente é o conjunto de estruturas dentro do nosso organismo que vai possibilitar o transporte de várias substâncias dentro do nosso corpo. Por exemplo, quem pega oxigênio para nós são os nossos pulmões. Porém, todo o corpo precisa de oxigênio. Então, por exemplo, o meu cérebro usa muito oxigênio. O cérebro não tem capacidade de obter O2. Então, o pulmão pega oxigênio, o oxigênio vai para o sangue e o sangue manda para o cérebro. O meu cérebro produz excretas. Porém, o meu cérebro não pode eliminar essas excretas. Então, o que vai acontecer? O meu cérebro pega essas excretas, manda para o sangue manda para o rim manda para a urina e aí sai. Então, o nosso corpo está o tempo inteiro transportando várias e várias substâncias, como hormônios, nutrientes, oxigênio, água, e tudo isso vai ocorrer pela ação conjunta do sistema circulatório, que basicamente é formado por 3 coisas: coração, vasos sanguíneos e sangue, ok? Então vamos começar pelo coração, que é o órgão talvez o mais importante do organismo. Qual é a função do coração? O coração ele é responsável por bombear o sangue. Ele é tipo uma bomba, ele fica se comprimindo e ejeta o sangue. Se dilata e recebe o sangue. O tempo inteiro nosso coração se comprime e se dilata, se comprime e se dilata, que são os chamados batimentos cardíacos. Esse processo constantemente ajuda a distribuir sangue por todo o corpo. Se um dia o coração para de fazer isso, a gente morre. É uma parada cardíaca, porque é necessário que ele esteja batendo para o tempo inteiro estar mandando substâncias por todo o corpo, tá? E aí o coração ele é formado por algumas estruturas. Principalmente o nosso coração ele tem 4 cavidades, 4 canais. 2 canais que são responsáveis por entrar o sangue no coração e outros 2 por liberar o sangue. Então o sangue entra por 2 canais e ele sai por outros 2 canais. Os canais de entrada do sangue são denominados de átrios. Átrio direito e átrio esquerdo, que são os canais que vão fazer a recepção do sangue em nosso coração. O sangue chega até o coração através dos átrios. Aí o sangue entrou no coração, agora o coração vai bombear, o sangue vai sair. A saída do sangue ocorre por outros 2 canais diferentes, que são os ventrículos. Então, átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E o nosso coração ele tem algo que é chamado de circulação cruzada, tá?
todo sangue que chegou, que saiu pelo ventrículo direito, ele vai percorrer todo o corpo e vai voltar pelo átrio esquerdo. Todo sangue que saiu pelo ventrículo esquerdo, ele vai circular o corpo e vai voltar pelo átrio direito, tá? Então, átrios recebem o sangue, ventrículos enviam o sangue para as demais áreas do corpo. E o nosso processo de batimento cardíaco, ele tem uma nomenclatura: sístole e diástole. Sístole é o movimento que o coração se comprime para liberar o sangue no corpo. Diástole é o movimento onde o coração se relaxa, porque ele vai receber o sangue do corpo, tá? Sístole libera o sangue, diástole recebe o sangue. Sístole libera o sangue, diástole recebe o sangue. Esses são os movimentos que o nosso coração é capaz de realizar, tá bom? E aí o nosso coração, sobre a circulação, ele tem... Nosso coração faz sempre 2 batimentos, assim, tum, 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 tum. A cada vez que ele bate, no caso, são 2 batidas. Por que isso? Porque nós temos 2 circulações diferentes. O oxigênio é a substância que a gente precisa em maior quantidade e é a substância que a gente fica menos tempo sem ela. Então, o nosso coração ele tem uma circulação exclusiva para o pulmão. Então, quando o sangue sai do coração, passa no pulmão e volta para o coração, é uma circulação chamada de pequena circulação. Então, o sangue sai do coração, passa no pulmão, volta para o coração. Sai do coração, passa no pulmão, volta para o coração. Esse processo é denominado de pequena circulação. E a outra batida, lembrando que é tum-tum, uma grande e uma pequena, grande e pequena. A pequena, vimos aí, é coração, pulmão, coração, coração, pulmão, coração, coração, pulmão, coração. Já a outra, a chamada de grande circulação, ocorre quando o coração libera sangue por todos os demais órgãos do corpo, aí depois volta para o coração. Então, coração, todos os demais órgãos, coração. Coração, todos os demais órgãos, coração. Essa é a grande circulação, tá? Então, nós temos essa diferença aí entre a pequena circulação, que rola só entre coração e pulmão, e temos também a grande circulação, que rola entre o coração e todos os demais órgãos do corpo, ok? Então, sobre o coração, é isso que nós precisávamos lembrar a princípio. Aí agora, sobre os vasos sanguíneos. Nós temos basicamente 3 vasos sanguíneos diferentes: artérias, veias e capilares. Vamos lá, vamos ver a diferença entre eles. As artérias são os vasos sanguíneos que vão pegar o sangue do coração e vai levar até os tecidos, até as demais partes do corpo. Então, quando o coração libera o sangue para fora, esse sangue ele vai sair através das artérias. Então, quando ele libera, a saída ocorre através dos ventrículos, e os ventrículos estão conectados às artérias. E aí as artérias vão distribuir esse sangue por todo o corpo. O sangue que circula pelas artérias, na maioria é o sangue arterial, que ele é rico em oxigênio. Então, o coração libera um sangue rico em oxigênio através das artérias, que é o sangue arterial, e esse sangue vai abastecer todo o nosso corpo. E aí, depois que todo o nosso corpo recebeu esse oxigênio, ele vai lá respirar e ele vai produzir o gás carbônico, que vai ser o sangue venoso. Então, o coração bateu, o sangue saiu através dos ventrículos e pelas artérias ele foi distribuído por todo o corpo. Agora o sangue tem que voltar para o coração. Então, esse sangue que volta, ele vem através das veias. E aí as veias levam esse sangue até o coração e liberam esse sangue lá nos átrios, porque o átrio era o canal que recebia o sangue. Então, artérias levam o sangue do coração para o corpo, veias levam o sangue do corpo para o coração, elas fazem caminhos opostos. Coração liberou pelas artérias, coração recebeu através das veias. Coração liberou, ventrículo. Então, o ventrículo está conectado às artérias. Coração recebeu átrio, então os átrios estão conectados às nossas veias, ok? E os capilares? Os capilares, eles são tipo uma ponte que vai conectar os vasos sanguíneos às demais partes do corpo. Por exemplo, o meu cérebro precisa de oxigênio. A artéria leva esse oxigênio até o cérebro. A artéria não consegue liberar esse oxigênio para o cérebro, então a artéria manda
para os capilares manda para o cérebro. O cérebro quer liberar gás carbônico, o cérebro manda gás carbônico para os capilares mandam para as veias. Então os capilares, eles fazem mais ou menos uma intermediação, eles são tipo uma ponte entre tanto as veias quanto as artérias e as demais partes do corpo. Tudo que a artéria quer mandar para uma parte do corpo, a artéria manda para o capilar manda para o corpo. Tudo que o corpo quer mandar para as veias, o corpo manda para os capilares mandam para as veias. Os capilares atuam aí intermediando esse processo de troca de substâncias entre o corpo e os vasos sanguíneos e o corpo também, tá bom? E aí, agora o sangue. Do que o sangue é composto? O nosso sangue ele é composto por células e por uma parte líquida. A parte líquida do sangue é chamada de plasma. Plasma é tipo a água do sangue, é o líquido presente no sangue. E as células são 3 tipos diferentes de estruturas, tá? Nós temos os glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos. Nós temos os glóbulos vermelhos, que são chamados de hemácias. E nós temos as plaquetas. E aí agora vamos lá ver as funções de cada uma delas. As plaquetas são as estruturas que ajudam na coagulação do sangue. Quando você faz um corte em algum vaso sanguíneo, você sangra, porque o sangue que estava no interior do vaso vai vazar. Se não houver uma coagulação ali, se esse sangramento não parar, você vai ter uma hemorragia. Quem vai fazer esse sangue parar? As plaquetas. As plaquetas, elas são estruturas que formarão as casquinhas para que você pare de sangrar. Então, a plaqueta é uma parte do sangue responsável pela coagulação sanguínea, tá? Ele estanca o sangramento, ele forma aquelas casquinhas que são nada mais do que proteínas, fragmentos de células para que o seu sangue pare de ser liberado. Os glóbulos vermelhos, eles auxiliam no transporte de gases. Então, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, eles são transportados pelas hemácias, pelos glóbulos vermelhos, ok? E os glóbulos brancos? Os glóbulos brancos são as estruturas conhecidas também como anticorpos. Eles ajudam na defesa do organismo. São os glóbulos brancos que vão fazer o nosso corpo combater vírus, bactérias, protozoários, qualquer outro parasita que adentre o nosso corpo, tá? Então, glóbulo vermelho, transporte, glóbulo branco, defesa do organismo e plaqueta, coagulação sanguínea. Essas são as 3 estruturas que compõem o sangue, juntamente da parte líquida, que é o plasma, tá bom? Então, nós vimos aí que o sistema circulatório tem coração, que vimos as funções, vasos sanguíneos, que vimos também, e sangue, tá ok? E aí, essas 3 estruturas juntas atuam desempenhando a função de transportar e recolher substâncias por todo o nosso organismo para que o nosso corpo funcione bem, tá bom? Então nós acabamos de ver aí sobre a aula 7, que é o sistema circulatório. Eu gostaria que vocês, por favor, realizassem os exercícios das páginas 11 e 12. A 13 não, porque vai ser o conteúdo da nossa próxima aula na quarta-feira que vem, tá bom? Até essa questão da quarentena melhorar, a gente vai seguir com esse padrão de aula à distância, conforme fizemos agora. Eu acredito que é tranquilo, que a gente vai conseguir sim aprender dessa maneira, tá? Porque é mais ou menos como seria na sala de aula. Até melhor por não ter o seu colega para tirar o seu foco, conforme eu citei. E aí, juntos, a gente vai vencendo essa questão aí da distância. Me chamem, tirem dúvidas. Quando terminar de fazer o exercício, me manda uma foto no meu WhatsApp privado, que eu vou estar analisando e vou estar marcando quem está fazendo. E na quinta-feira, amanhã, ou hoje, no final do dia, não sei ainda, eu vou estar publicando uma correção para vocês, tá bom? Para vocês verem se vocês estão conseguindo acertar os exercícios. Beleza? Por hoje é isso. Fiquem bem aí, fiquem em paz, se cuidem, não saiam de casa, passem álcool em gel, conforme eu falei. Sigam todas as recomendações aí que está sendo passada para vocês, tá bom? Fiquem em paz, espero que vocês tenham gostado. Contem comigo para o que precisar aí. Beijão para todos vocês aí.